dia, que prazer, que privilégio estar junto com os irmãos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, uma escola que eu amo muito. Amo participar com os irmãos, aprender com os irmãos e dando continuidade aos estudos sobre oração. Hoje nós vamos estudar a nossa lição número 6, cujo tema é Abacuque expõe suas dúvidas em oração. Na lição anterior a gente estudou o exemplo de Moisés e como Moisés apresentou o povo diante de Deus em oração, e a irmã Lídia tão sabiamente ali nos conduziu ao exemplo de Moisés. E na conclusão a gente pôde perceber que a oração de Moisés foi respondida favoravelmente por Deus. Deus perdoou o povo e não destruiu todo o povo. E hoje, no livro de Abacuque, nós vamos ver uma realidade bem diferente a essa, irmãos. Abacuque, da mesma forma que Moisés colocou o povo diante de Deus, Abacuque, ele foi um profeta que viveu contemporâneo a Jeremias, e esse episódio onde ele teve essa visão, onde Deus fala com ele e responde a oração dele, foi datado dos anos 605 a 600 a.C., aproximadamente. O rei sobre o povo de Jerusalém na época era o rei Joaquim, e o rei Joaquim fez coisas terríveis perante os olhos do nosso Deus. E o resultado disso foi que o povo de Israel se encontrava em péssimo estado moral, ético, e a vida espiritual do povo também sofria bastante. Então, nesse cenário de tanto sofrimento, de pobreza, de fome, onde a justiça havia sido corrompida pelos poderosos, então, nesse cenário aflitivo ao povo de Israel, Abacuque ele se levanta e ora e coloca diante de Deus essas necessidades, essas questões. Porque Abacuque sabia, como profeta, que Deus poderia resolver muito bem essa situação e mudar todo esse quadro. Então ele ora indignado ao Senhor. O versículo 2 do capítulo 1, Abacuque ele se manifesta da seguinte forma ao nosso Deus. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Então, Abacuque ele esperava que Deus pudesse resolver toda essa questão social e espiritual do povo de Israel. Só que a resposta de Deus para Abacuque foi contrária a essa expectativa de Abacuque. Deus responde dizendo para Abacuque que Deus estaria levantando uma nação violenta, terrível, que subjugaria o povo de Israel e levaria o povo de Israel escravo e destruiria as cidades e terrível assolação viria sobre o povo de Israel. E o profeta Abacuque recebeu com muito pesar essa mensagem de Deus. E por mais que o profeta reconhecesse que o povo também estava em pecado, que o povo precisava de um conserto, de um ajuste, de uma mudança de comportamento, para que Deus pudesse aceitá-los novamente, mas Abacuque ele ficou indignado porque Deus disse que estaria usando uma outra nação de ímpios para trazer juízo sobre o povo santo de Israel. Então, irmãos, olha só, é como se nos dias de hoje nós orássemos a Deus colocando toda a nossa situação onde o nosso povo passa necessidades, onde existe muita pobreza, muita fome, a justiça, a política, como anda, e a gente colocasse isso diante de Deus e Deus respondesse com uma pandemia. Imagine, a situação era muito similar à qual Abacuque viveu nessa época.
E Abacuque, ele responde a Deus da seguinte forma: no versículo 12 do capítulo 1, Abacuque começa a indagar Deus da seguinte forma: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, o puseste para o julgamento, e tu, ó Deus poderoso, o estabeleceste para a correção. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e não podes contemplar a iniquidade, porque olhas para os que procedem traiçoeiramente e seguras a tua língua, quando o perverso devora o homem que é mais justo do que ele. Então aqui Abacuque estava indignado com Deus, porque Deus disse que usaria uma nação corrompida para trazer um castigo sobre o povo de Israel. E a resposta a essa segunda indagação de Abacuque, a resposta que Deus dá a Abacuque, é assim, é uma visão, e Deus diz assim: Abacuque, olha, essa visão que eu vou te dar, eu quero que você escreva com letras muito grandes, para que todos possam ver. E a visão tá lá no versículo 4 do capítulo 2, e diz assim: e eis que a sua alma, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E o que é viver pela sua fé? E o que é viver da fé, irmãos? Nesse momento ainda parece um pouco incerto a definição sobre isso. Mas essa mensagem de Deus, ela modificou o coração de Abacuque. E na sequência, o que deu esperança a Abacuque nesse momento foi que Deus falou: olha, fique tranquilo, Abacuque, que eu vou cuidar depois também dessa nação dos babilônios. Eu vou cuidar. E aí segue o texto com uma série de ais. Também o capítulo 2 de Abacuque é muito conhecido também por esses ais. E começa lá no versículo 6. Ai daquele que aumenta o que não é seu. O versículo 9, ai daquele que cobiçar uma cobiça avarenta. O versículo 12, ai daquele que edifica uma cidade com sangue. O versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu vizinho, para que ele se embebede e depois, nessa embriaguez, possa ser exposto à sua nudez, à sua vergonha. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda, levanta, aos idólatras, né, irmãos? Então, a oração de Abacuque foi respondida por Deus. Deus falou que depois ele trataria com aquela nação também, mas que o justo deveria viver pela sua fé. E então Abacuque, ele se acalma, se tranquiliza, e nós percebemos que o capítulo 3 é a oração de Abacuque novamente, com o coração já quebrantado, e isso que, irmãos, que a mim trouxe muita esperança, principalmente para esses momentos que a gente tem vivido. E por mais que o cenário seja incerto, ou seja de insegurança tamanha, o exemplo de Abacuque é para que a gente tenha esperança, para que a nossa fé esteja fundamentada no nosso Senhor, que nos amou, que nos salvou, que nos redimiu, e que tenhamos essa esperança na nossa vida eterna, na eternidade que a gente vai passar com Deus. E quando a gente pensa nisso, irmãos, qualquer realidade que a gente possa viver na terra vai ser incapaz de roubar da gente a alegria, a paz e a esperança, mesmo em dias difíceis. Então, para a gente concluir, Abacuque, ele responde essa oração a Deus no capítulo 3 em forma de uma canção. E isso até hoje, irmãos, nas sinagogas, os judeus, eles conhecem o capítulo 3 de Abacuque como a canção de Abacuque. E os versículos de 17 a 19 encerram esse capítulo 3 da seguinte forma: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira fale,
e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre meus lugares altos. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. E assim ele termina esse capítulo 3. Então, irmãos, que a gente possa seguir esse exemplo de Abacuque. E eu costumo sempre falar, tanto aqui em casa, quando eu tenho oportunidade também nas aulas da EBD, ou por onde quer que eu esteja, né, irmãos? Eu costumo falar que eu tenho meus momentos a sós com Deus, e às vezes eu me coloco diante de Deus, e quando eu tenho consciência de quem eu sou e de quem Deus é, e aquilo me constrange tanto, e eu fico em frangalhos, irmãos, e orando e chorando, e durante a oração colocando os motivos ali perante Deus, e à medida que Deus vai falando ao meu coração, vai transformando tudo isso, me mostrando que Ele me amou primeiro, que eu sou um filho amado de Deus e que Ele me aceita mesmo como eu sou, e que Ele está sempre disposto a me dar uma nova oportunidade, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então eu termino esse momento de oração sorrindo e alegre, irmãos, porque eu tenho essa esperança de que Deus, Ele mesmo que tudo aqui se coloque contrário às minhas expectativas, eu tenho essa esperança de que Deus, Ele tem o melhor, e se for a morte aqui, vai ser melhor ainda, porque eu já estarei com Ele no paraíso. Então, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias, e que a gente aprenda a ter esperança, assim como Abacuque. Que Deus nos abençoe. Até mais. Tchau, tchau.